Ô, Bruno, eu vou fazer uma brincadeira. Eu acho que a gente tem sempre que tomar cuidado para a gente não estar falando numa bolha, né? Em que sentido? Ó, nós temos hoje muitos, aqui no grupo que está nos assistindo, uma cerca de 20 pessoas, né? Nós temos muitas pessoas que estão ligadas à educação e são defensores de uma educação pública gratuita e de qualidade, né? Mas vamos pegar, eu gosto de tentar sair da bolha, porque o problema é que quem está dentro da educação pública sabe dos dilemas da educação pública, porque sente na pele eles. E eu falei que a nossa dificuldade como sociedade é em fazer contato com o outro, né? Então, eu vou pegar o Rothbard, eu acho que não é seu nome esse, né? Porque, na verdade, Rothbard é um pensador liberal, não é isso, se eu não me engano? Mas olha que interessante, você levantou duas coisas aqui que fazem muito parte de um novo senso comum sobre liberalismo no Brasil. Eu, com meus 8º anos, eu leio Adam Smith com eles, né? Que, teoricamente, seria o pai do liberalismo. E é engraçado porque na história do liberalismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, você nunca teve liberalismo de verdade, como seria um manual do que pensa hoje os novos liberais do Ocidente, que seria o Estado só se mete naquilo que é fundamental, que não tem outra saída. Porque o que aconteceu ao longo de toda a história do Ocidente foram que os países aliaram os interesses de grupos ao interesse do Estado. Então, quando você pega a receita de quem virou potência, essa é a receita. Não é a receita liberal, é a receita do Estado intervindo fortemente para proteger alguns grupos e com esses grupos crescendo junto, como foi na Inglaterra, como foi depois nos Estados Unidos, e o melhor modelo que existe hoje, que é mais assustador para mim, quando eu falo melhor no sentido de que mostra que essa nossa discussão entre liberal e coletivismo, desculpa, eu vou dizer que você está usando a palavra coletivista de uma maneira conceitualmente problemática, é essa ideia de que existem esses dois grandes modelos possíveis, e não existe. Existe, é o jogo de interesses de quem tem poder para fazer esse jogo de interesses. Vou te dar um exemplo, eu não vou entrar em detalhes no exemplo, para que a gente não tome um espaço muito grande aqui, mas é muito interessante você ler a história do Getúlio Vargas, estou lendo a trilogia agora do Lira Neto, que conta a história do Vargas, e você conhecer a discussão sobre antes do Vargas virar presidente, a discussão sobre a entrada do porto de Porto Alegre. Eles tinham que fazer o aprofundamento da área de entrada para aumentar o calado dos navios. E a discussão na época era estatais versus liberais. E aí o Lira Neto vai buscar quem está por trás dessas discussões. E não tem nada de estatal ou liberal, são grupos diferentes brigando pelo interesse de controle desses recursos, que seriam enormes, né? Porque era um projeto muito grande. Então, você falou assim, ó, bacana, vocês acharem lindo esse preâmbulo, mas a supressão das liberdades individuais em prol de políticas coletivistas. Esse políticas coletivistas, ela é um coletivismo que tem muitos liberais usando, o pessoal da escola de... como é? Esses liberais da escola tem um nome que eles gostam ainda, Mises, né? O Mises, que é um intelectual não tão aceito no mundo acadêmico liberal de verdade, mas é interessante, não estou desprezando ou diminuindo, tá, Rothbard? Eu estou só mapeando para você a cartografia de novo. Hoje está sendo usada a palavra coletivista, esquerda, para políticas estatais que atinjam todos. Isso é um erro, porque, teoricamente, numa sociedade iluminista, quando você cuida de todos, não necessariamente você está deixando o um de fora. É essa mentalidade de que cuidar de todos é um problema em si, que é perigosa, porque no ideal democrático eu tenho que cuidar de todos. Porque o bem-estar do outro é o meu bem-estar. Como foi essa ideia? E não sou eu que estou falando isso, tá? Vai ler os clássicos aí, Maquiavel, os clássicos iluministas, Rousseau, o próprio... Ai, eu sou ruim com os nomes, gente, desculpa. Eu fico esquecendo os nomes. O que criou a divisão dos três poderes. Montesquieu. Obrigado, Montesquieu. Se você ler esses caras, estão falando assim, e vejam, Montesquieu e Rousseau são dois extremos completamente diferentes, hein? O Rousseau era um comunistão antes do tempo, e o Montesquieu é um tipo pensador que a gente poderia chamar até de liberal hoje. E a preocupação deles não existe uma sociedade se não houver um equilíbrio entre o jogo do indivíduo e o jogo do coletivo. E quando você fala políticas coletivistas, dá a sensação que no Brasil nós temos políticas coletivistas que estão sendo implementadas a larga escala. E não é verdade.
nós estamos passando por uma outra questão, que é a desmontagem de algumas políticas públicas que foram feitas em larga escala. Cheio de problemas. Vou dar um exemplo que talvez seja o mais assustador, e eu discordo de você, tá, André Diniz? Mas eu vou dar um exemplo. Hoje eu compartilhei uma foto, tem um canal que chama História 2.0, que fica publicando fotos históricas. E é a foto de 1996, num lugar desse, que nós de São Paulo nunca lembramos o nome, porque é fora de São Paulo, a gente não lembra onde é, mostrando a primeira transmissão de TV, as pessoas vendo TV pela primeira vez. 1996. Olha que loucura isso, né? Então as pessoas estão vendo TV pela primeira vez. Até o governo do Lula, na verdade, desculpa, até o governo do Fernando Henrique, não havia preocupação nenhuma com política social no Brasil. Nós não tínhamos nenhum tipo de política social de larga escala. A primeira pessoa a pensar políticas sociais de larga escala como membro de um governo foi a Ruth Cardoso, que era a primeira-dama. E são as primeiras iniciativas que a Ruth Cardoso tem como primeira-dama que vão ser transformadas depois no núcleo central do que deu origem às políticas assistenciais do governo petista. Então, quando você fala políticas coletivistas que tiram a liberdade, isso é perigoso, entendeu, Rothbard? Porque simplifica uma discussão muito mais séria sobre o poder do Estado, que eu acho que é importante. Eu não gosto muito de tudo dessa de bandeira do estatal, porque eu morro de medo do Estado também, entendeu? Mas como está sendo falado isso hoje? Que o Brasil é um país comunista, que o Brasil é um país coletivista, eu dou risada. Porque é isso, Rothbard, a gente precisa conhecer a realidade. Ouça o que os colegas de escola pública estão falando ali. Que política coletivista é essa que não deixa nem ter papel higiênico nas escolas? Que realidade coletivista, comunista é essa que tanto se fala agora na internet? E aí, como isso não tem chão, cada vez alguém vira comunista, né? O Olavo de Carvalho acabou de falar que o Bolsonaro é comunista. Numa mensagem dele numa dessas redes sociais, desculpa, fugiu agora qual. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque não estamos discutindo liberal ou estatal, porque é uma discussão falha também. A realidade é mais complexa do que isso. Nós estamos discutindo qual modelo de país nós queremos. E, portanto, como nós vamos construir. Concordo com você, Rothbard. A educação pública gratuita não é o único caminho para você dar educação para todos. Há outras experiências no mundo, algumas que deram certo, outras que deram erradas. E aí, como o Bruno falou agora há pouco, nós como país, que vamos ver várias experiências acontecendo, o que nós vamos usar dessas experiências? O que nós já temos de experiências de sucesso que poderiam ser usadas? Por exemplo, mas só o Estado funciona. Puxa, a Zilda Arnes provou que, às vezes, as pessoas se juntando fazem coisas diferentes. E a Zilda Arnes é um dos pilares centrais do que a Ruth Cardoso usou para começar a criar os primeiros projetos que vão virar o Bolsa Família depois. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que essa discussão liberal versus estatal, esquerda versus direita no Brasil hoje, ela é uma discussão para nos manipular. A realidade é mais complexa do que isso. E ela nos isola e, portanto, mata a possibilidade de contato. Por isso eu discordo de você, André Diniz, que todo como é que ele escreveu agora há pouco? Deixa eu ver aqui. Aqui, liberais são direitistas extremistas. Eu não sei se isso é verdade, sabe? Porque, olha que engraçado, muitos liberais alemães foram mortos por Hitler nos campos de concentração. E aí, Rothbard, eu não vou entrar nessa discussão mais detalhada sobre você, quando você está falando sobre a escola austríaca, porque eu acho que há problemas de conceituais na sua fala, tá? Me desculpa. A gente pode depois, você pode entrar em contato comigo aí, através do Bruno, manda aí, a gente conversa com mais calma, que eu adoro conversar. Aliás, eu tenho alguns amigos que falam parecido com você, por isso essa discussão está muito clara na minha cabeça, entendeu? Porque, por exemplo, você falar que um liberal é um esquerdista, não conhecer. Primeiro, a palavra esquerdista, historicamente, é um erro crasso conceitual. Cuidado. Porque esquerda e direita, ela tem uma história, né? Claro que a história ela não é fixa, então você pode mudar o uso do vocabulário. Mas é perigoso porque ela silencia a nossa real discussão. Independente se eu sou de liberal, se eu sou esquerda, se eu sou direita, se eu gosto da escola austríaca, que nem é uma escola, tá? Respeitada intelectualmente, mas se eu sigo alguém, se eu sigo o Olavo de Carvalho, se eu sigo o Paulo Freire, não importa. Eu tenho que lembrar da realidade. Nós temos hoje 40% da população brasileira que tem no máximo ensino fundamental. Ensino básico, desculpa, nem o fundamental, ou seja, até o que a gente chamaria, quem é mais velho, de quarta série, né? Hoje seria quinto ano.
Então, independente do modelo que está falando, do que você acha que deve ser certo, esquecer essa realidade. Que os professores de escola pública vão voltar agora, pós-pandemia, para fazer EPIs, e não está claro se eles vão receber as EPIs ou se eles vão ter que comprar. Não está claro o que vai ser feito com as escolas que não têm nem papel higiênico. Então, Rothbard, toma cuidado com essa discussão, que hoje está muito popular na internet, né, que, para mim, nesse sentido, o Mises fez um desserviço com os liberais, porque ela confunde muitos conceitos. E por isso, quando eu converso como professor, porque eu estou aqui como professor hoje, de cartografia, né? A gente precisa entender onde a gente está pisando. Então, por que hoje uma elite brasileira, porque, Rothbard, eu e você somos elite, você não está aqui hoje num canal que discute um tema tão complexo sem fazer parte de algum tipo de elite. Uma pena, mas é verdade. Porque para nós, então, de repente já cai numa discussão sobre esquerda e direita, e não sobre uma discussão sobre o que nós queremos como país, entendeu? Claro que uma hora vai passar sobre esquerda e direita, porque a nossa tradição política nos obriga a falar sobre esquerda e direita. Mas a gente esquece disso, entendeu? Por isso que eu gosto de lembrar o preâmbulo, com todos os seus problemas. Eu concordo com você, Rothbard, a Constituição Brasileira de 89, de 88, desculpa, assim como outras anteriores, ela é profundamente centralizadora. E por isso eu tenho muito medo de algumas coisas dela. Mas, assim também como ela é centralizadora, ela também tem espaços muito, vou chamar para te agradar, de liberais. Por exemplo, a autonomia que o professor tem na sala de aula. Teoricamente, pelo menos, porque, como bem lembrou o Silvio, em alguns lugares ele não tem essa autonomia, porque todos os cargos importantes que controlam a vida dele são escolhas políticas. Mas, teoricamente, eu tenho autonomia. E olha que engraçado, o atual presidente briga contra essa autonomia. Ele fala mal dessa autonomia. Por quê? Não é porque ele está com medo de os alunos virarem comunistas, coitados dos alunos. Tem que estar na escola primeiro para virar comunista. Mas não é por causa disso, é porque ele sabe que o projeto que estava em vigor, apesar de todos os seus problemas horríveis e extraordinários, o projeto está na LDB, na BNCC e assim por diante, é um projeto democrático. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que numa democracia, a diferença não é um problema. A diferença é a solução. Então, quando a gente começa a chamar de esquerdista ou de extremista, que qualquer um, quando a gente começa os rótulos a serem mais importantes do que a nossa conversa, a gente matou qualquer possibilidade de conversa democrática, entendeu? Por isso, quando o Bruno me convidou, eu fui conversar com pessoas que eu tenho em contato que são da escola pública. Porque a minha realidade de escola particular, cara, eu sou um paraíso, estou no paraíso. Eu estou numa escola com muito dinheiro, com muita estrutura, mas eu não posso fingir que o resto não está nesse lugar, entendeu? Então, um pouco desse nossa conversa hoje, o objetivo da nossa conversa hoje, era levantar esses problemas, né? Quer dizer, vou tentar fazer uma síntese, já está 1h26, né, Bruno? Qual o problema que a gente precisa? Primeiro, é entender que projeto temos para o país em educação. E, portanto, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, o que está sendo feito. Nós precisamos conhecer, ir atrás disso. Quando um dos donos da Max Print se propôs a virar, da Multilaser, desculpa, se propôs a ser ministro da Educação, agora no governo Bolsonaro, eu fui atrás, porque ele é atual secretário de Educação no Paraná. E eu fui atrás. Sabe o que é louco? Eu não encontrei informação sólida sobre ele. Ou encontrei ataques do sindicato, ou encontrei propaganda do governo. A gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente está fora da realidade. Então, eu acho que o exercício, eu acho que nesse sentido as redes sociais são fantásticas, o exercício é esse. A gente tentar voltar para a realidade. E lá perguntar, como assim? Como eu fiz com essa professora? Eu mandei para ela, eu sei que você é professora da escola pública. E aí? Qual é a sua realidade? O que está te incomodando? E as falas são assustadoras, porque essas pessoas estão no meio de um tsunami com um peso preso nos pés, e a gente vai ficar discutindo voucher na escola, entendeu? Tem várias camadas de problema para serem discutidas. Então, a primeira é essa. Qual é o projeto de educação que nós temos? Segundo, como nós vamos atingir esse projeto? Como nós vamos chegar nesse projeto? E terceiro, que nos cabe hoje nessa conversa, é qual o papel do professor nesse projeto? Porque toda a dificuldade que os professores enfrentam no Brasil, de baixos salários na iniciativa privada e na iniciativa pública, de desmonte da iniciativa pública, de pejotização, né, com todos os problemas que isso acarretam na iniciativa privada,
com desqualificação da iniciativa privada, logo qualquer um vai poder estar dando aula lá com aqueles manuais. Então, o que a gente quer desse professor? E, portanto, o que a gente vai deixar ele fazer? Porque o professor não faz o que ele quer. O professor faz o que o contrato social lhe permite fazer. Ou, pelo menos, ele tenta. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu vou dar um exemplo, e aí eu vou meio que fechar minha fala, tá, Bruno? Aí, quem quiser ver mais o que as pessoas escreveram, essa professora falou assim, puxa, André, a prefeitura dá muitos cursos para nós, mas os cursos, eles não estão atentos à nossa realidade. Então, não compensa fazer. Porque quando eu vou lá fazer o curso não me adianta nada. Ele é importante porque ele me dá pontos para eu subir na carreira, mas ele não faz sentido com a minha realidade. Então, olha que louco isso. Às vezes não é falta de ação, não é falta de dinheiro, é falta também de projeto por trás desses gastos. O que eu quero e por que eu quero. E eu acho que nesse sentido, eu vou discordar de você, eu acho que o nosso preâmbulo ele não é um perigo. Ele é muito interessante. Porque ele lembra para nós o que nós, teoricamente, como sociedade, propomos. Uma sociedade que resolve os seus conflitos de maneira pacífica, que é pluralista, que respeita os direitos individuais, mas também garante a seguridade social. Está lá, está escrito lá. Agora, eu posso discordar. Aí tem toda uma discussão que os advogados adoram fazer sobre concordar ou não concordar com a lei. Mas a gente tem que lembrar que existe um projeto. Então vamos discutir a partir desse projeto. Então precisa mudar o projeto? Vamos mudar o projeto. Aí tem todo um caminho para isso. Tem a ser constituinte, etc. Mas o projeto nosso é esse. E, portanto, eu posso cobrar os governos atuais a partir desse projeto. E eu posso falar, prefeito, governador, presidente, a condição que os professores se encontram hoje, na realidade, na escola pública brasileira é uma vergonha para vocês.